Hoje, quando o sol se deixamos o meu coração desejando um cantinho cheio de amor, onde o vento maestrão fez as praias cantar e o riacho primoroso, verdoroso desce passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, peraí, nós acabamos de virar o almoço, já está começando uma desse jeito. Cadê aquela pegada, aquela motivação gostosa? Agora só os encarnados, tá? Boa noite a todos. Já melhorou muito por cento. Meus queridos, com muita alegria que a Casa de Milanense recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo sobre a doutrina espírita. E nós vamos falar hoje sobre o assunto que eu não vou conseguir ler daqui, a coragem da fé, que vai falar para nós da nossa irmã Cristina. Mas antes disso eu queria saber de uma coisa. Tem alguém que veio a primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Milanense? Seja bem-vindo, que Jesus traz esclarecimento e conforto. Vocês vêm buscar. Meus queridos, vamos começar então? Não tem jeito da gente começar uma tarefa com Jesus sem a gente conversar com Jesus. Então eu convido que vocês nos acompanhem nessa prece de rogativa com amparo para que essa tarefa possa se desempenhar na mais perfeita harmonia. Ó divino Jesus, mestre, irmão, companheiro de todas as horas, aqui novamente estamos, Jesus, de mãos estendidas, em plena rogativa, Jesus, para que nos ampare, que nos acolha, que nos ilumine, Jesus. Que possamos, Jesus, nesta noite bendita, beber da fonte da vida que emana de Ti. Nos ilumina, Jesus, nos abençoa com o discernimento necessário, que possa a palestrante da noite ser guiada, orientada, conduzida por vossas mãos caridosas, a fim de tocar as fibras do nosso coração, ainda tão endurecido, Jesus. Tende misericórdia das nossas fraquezas e ampara-nos sempre nas nossas provas. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Que nós possamos mais uma vez conversar um pouquinho a respeito desses ensinos do nosso amado Mestre Jesus, né? Então nos pediram hoje para falar sobre a coragem da fé. Amém. E
nós não precisamos tanto de fé, né, gente? Então, esse estudo da noite foi proposto baseado no ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32, onde nos ensina o Evangelho. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. São palavras de Jesus. E nós temos dificuldade de compreender esse declarar Jesus, testemunhar Jesus diante dos homens, para que Jesus nos testemunhe diante de Deus. Muitos de nós falamos assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, né? Muitos de nós falamos assim, eu sou cristão. Mas é mais fácil para todos nós, inclusive eu que vos falo, né? Falar do que fazer. Quando as coisas estão muito bem para nós, é mais fácil. Mas quando as dores e as lutas batem na nossa porta, como que a gente se comporta? Como fica a nossa fé? Ela permanece firme, sem duvidar da ação de Deus? Ou ela balança, ela vacila e a gente acha meio esquecida de Deus? Né? Nós temos aquela história transformada em música, né? Tão bonita, das pegadas na areia, né? Que mostra que Jesus caminha ao nosso lado. E de repente aparece só um passo na areia. E aí a gente acha que aquela pegada única é nossa e que estamos abandonados por Ele. E é a hora em que Ele está nos carregando nos braços. E é sempre assim. Mas será que a gente realmente percebe isso? Será que nos instantes em que a vida nos chama a testemunhar tudo o que temos aprendido com Cristo, encontramos em nós esse manancial de força, encontramos em nós essa reserva de coragem necessária para permanecermos com o pensamento e a confiança firmes a Deus? Como será que nós nos comportamos? Então, nós buscamos uma orientação de Emmanuel e buscamos também alguns ensinos do Evangelho sobre a fé para meditarmos juntos. Porque muitos de nós temos dificuldade de entender o que é fé, não é verdade? Será que a gente sabe de verdade o que é fé? Hein? Será que a gente acredita mesmo que assim como Jesus a gente pode dizer para uma pessoa que nasceu paralítica, levanta, pega a tua cama e anda, e essa pessoa vai levantar e vai andar? A gente pode dizer para um cego, volte a enxergar. A gente pode dizer para uma pessoa que está à beira da morte, a sua fé te curou. Olhem para vocês verem como nós não compreendemos a fé. Porque quando faço essa proposta, todos nós balançamos, não é mesmo? Quem tem a coragem de olhar para um paralítico de nascença e falar, levanta, pega a sua cama e vai? Então vamos para entender essa fé. Vamos com a ajuda de Emmanuel na tradução que ele faz para a gente desse ensino de Jesus. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Então, Emmanuel intitula essa explicação como Nos Caminhos da Fé. Está no livro Segue-me, tá? Para quem quiser, Chico Xavier e Emmanuel, para quem quiser buscar depois. E nos diz o seguinte: no mundo de modo geral, habituamos-nos a julgar
os testemunhos da fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenção pública. O que o Emmanuel falou aqui? Que a gente acha que esse testemunho da fé, ele só aparece na nossa vida quando nós estamos com um problema grande demais, que aos nossos olhos não tem solução, que aos nossos olhos não tem como ser resolvido. A gente acha isso, é o que o Emmanuel está colocando. E ele prossegue. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos. Gente, não existe ninguém nesse mundo isento de sofrimento, nem isento de provação. Se existisse, essa pessoa estaria encarnada no planeta errado. E Deus não erra. A Terra é uma escola. Então todo mundo que está aqui está matriculado nesse curso chamado vida, para aprender a ser melhor. A Terra é uma penitenciária, onde estão aprisionados os espíritos que feriram a lei de Deus, a lei de amor de Deus. A Terra é um hospital, onde estão internados os espíritos doentes morais. Então, dentro dessa colocação, quem estaria aqui isento de sofrimento e de prova? Ah, não, minha vida é maravilhosa, eu só tenho que agradecer a Deus. Maravilha, Deus abençoe que ela continue assim. Mas, geralmente, o momento da provação e da dor vai surgir para todos nós. E é isso que essa mensagem nos traz. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido. O que quer dizer isso, no tempo devido? Significa que Deus marcou um dia do seu sofrimento? Não. Deus é amor. Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém pobre. Deus quer todo mundo feliz, amando, se realizando, crescendo para a vida. Então, por que o Emmanuel está falando que tem o tempo devido? Porque nós não vivemos uma vez só. Nós vivemos muitas vezes. E todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos estão registrados. Eu não exagero quando eu lhes digo isso. Onde que Jesus ensina para a gente isso? Quando Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, é o que sai pela boca do homem, porque procede do coração. Então Jesus está nos ensinando que aquilo que gera sofrimento, dor, contágio negativo, contágio do mal aparente na nossa vida, não veio do outro, não veio de fora, não veio da ação de quem está na casa comigo, não veio da ação de quem está no trabalho comigo, de quem está no trânsito comigo, do vizinho, veio de mim. Saiu de mim, porque está registrado em mim. Como vocês vão entender isso? Nós vamos tentar clarear. Quando nós agimos contrariamente ao amor de Deus, nós geramos um desequilíbrio que está registrado na nossa aura, no nosso campo espiritual. E o André Luiz dá para isso o nome de semente de destino. Está lá na Evolução em Dois Mundos. Olha o nome que ele dá, semente. O que é semente, gente? Semente é algo que vai germinar algum dia. Vocês concordam comigo? E ele dá para isso o nome de semente de destino. Destino é o amanhã, né? Porque hoje é presente, não é isso? Então é uma semente que vai germinar algum
misericórdia de Deus, a bondade e o amor de Deus, vendo que nós já temos condições de suportar o peso do mal que geramos, nos permite encontrar a prova, nos permite encontrar a expiação. Ah, mas aquela pessoa me traiu. Esquece. Não guarda rancor e não guarda. Pior que tenha sido o que você acha que aquela pessoa fez. Sabe por quê? Porque se não fosse aquela pessoa, seria outra. Porque está assinalado no seu caminho. É a semente de destino que você semeou. Então, aquela pessoa nasceu para te trair? Não. Você não se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, nos faculta essa propriedade de mudar as situações. Então eu tenho dois caminhos. Qual que eu vou seguir? Aquele que o meu coração me levanta. Então, quando uma pessoa provoca na nossa vida um sofrimento, é causa de um mal para nós, vamos agradecer. Nossa, Cristina, que absurdo, você está querendo que eu agradeça quem me fez o mal? Deveríamos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é apenas um instrumento da lei. Se não fosse ela, seria outro. Ah, mas aquela pessoa sintonizou com a prova que a gente precisava viver. Infelizmente, ela foi invigilante e cometeu um erro. E o perdão deve ser dado. Por quê? Porque nós somos os credores incompassíveis, que Jesus descreve no Evangelho. Qual que é o credor incompassível? É aquele que tinha uma dívida gigantesca para com seu amo. Ele devia tanto que nem se ele juntasse tudo que ele tinha, ele conseguiria pagar. Mas aí, o amo já estava esperando há muito tempo. E aí, o senhor dele chega e fala: olha, tem muito tempo que eu estou esperando você me pagar, então, por favor, vem e hoje acerta essa dívida comigo. E aí, aquele servidor fala no ano: eu não tenho como pagar o senhor. E aí o ano fala para ele: bom, então eu vou pegar você, sua esposa, seus filhos, seus bens para mim, porque essa era a lei da época do Cristo. Se uma pessoa tivesse uma dívida e não conseguisse pagar, ela poderia se transformar em escravo do ouro. E a esposa, os filhos, tudo que aquela pessoa possuísse, seria daquele para quem a pessoa devesse. E Jesus usa esse exemplo da vida cotidiana daquela época para nos ensinar esse ensino tão profundo. Então, aquele devedor pede o amo perdão. E o amo é tão bom, tão amoroso, tão generoso, tão misericordioso que perdoa tudo. Era uma dívida grande demais e ele perdoa tudo. E aí aquele servidor sai daquele local no final do dia de trabalho e vai para casa. E no caminho encontra um amigo que devia para ele R$10. E aí ele fala para esse amigo: ó, me paga os R$10 que eu te emprestei, que eu estou precisando. E o amigo fala: puxa vida, me perdoa, eu não tenho esses R$10 para te pagar. E ele não perdoa e manda colocar aquele amigo na prisão até pagar os R$10 para ele. Esse é o credor incompassível, porque ele não teve compaixão. E não teve compaixão de uma dívida pequenininha, enquanto que está sendo perdoado pelo seu Senhor, que é Deus, o tempo todo. Há muitos milênios, em muitas vidas. Quantas vezes já traímos, já iludimos, vilipendiamos as pessoas? Quantas vezes nos apossamos do que não era nosso? Quantas
vezes deixamos as pessoas em aflição e necessidade. Graças a Deus, a misericórdia de Deus não nos deixa lembrar, nos deu esquecimento do passado, para que, esquecidos desse passado desonroso, pudéssemos escrever uma nova história nas páginas em branco que essa encarnação nos ofereceu, quando nós nascemos bebês lá no colo da nossa mãe, dos nossos pais. Então, por que eu estou falando dessa parábola do credor incompassivo? Para que vocês entendam que essa cobrança não é de Deus. Deus é amor. Deus nos cuida, nos protege o tempo todo. No primeiro mandamento, olha o ensino que Deus nos envia através da palavra de Jesus, né, que ensinou a Moisés lá no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está se apresentando para nós. Estamos dizendo quem Ele é. E aí Ele fala que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Ou seja, que nos libertou da escravidão. Não era a escravidão dos judeus, dos hebreus aprisionados lá no Egito. É a escravidão da ignorância, é a escravidão do mal, é a escravidão de tudo aquilo que praticamos por desconhecer o amor. Então ele continua: não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Deus está proibindo? Não. Ele está dizendo para a gente que não existe outro Deus, que Ele é o único. Não fareis imagem alguma do que está no céu, na terra, sobre as águas. Não lhes adorareis, nem lhes prestarei culto soberano. Por quê? Está proibindo? Não. Ele está nos ensinando que nada que nós façamos conseguiria representá-lo. Seríamos como a gota d'água querendo retratar o oceano. Ele está nos dando um ensinamento, não uma proibição. E aí ele fala: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou um Deus zeloso. Zeloso, gente, é um Deus cuidadoso. É um Deus amoroso, é um Deus que protege, é um Deus que não esquece do filho. É um Deus que acompanha aquele filho em todos os momentos da vida. Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: Deus se ocupa com cada ser que criou? Não é Ele muito grande e nós muito pequenos para que cada um de nós, aos seus olhos, tenha alguma importância? Esse universo gigantesco, esses bilhões e bilhões de galáxias e planetas, o que é a Terra? O que somos nós? E o Kardec pergunta para a espiritualidade: Deus se ocupa? Ele sabe quem sou eu? Ele me conhece pelo nome? E a espiritualidade responde: Deus se ocupa com cada ser que criou. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então Deus é um Deus zeloso, é um Pai cuidadoso, é um Pai que, se o filho pede pão, não vai dar uma pedra. E aí ele fala, né, no mandamento, nos ensinando: castigarei o pecado do pai no filho, na terceira e na quarta geração. Ele está nos colocando que vai nos castigar, que está nos culpando? Não. Ele está nos revelando a lei de causa e efeito. Ele está nos revelando a reencarnação. Porque essa punição, que é uma aplicação da lei dele, que é perfeita, acontece na terceira e na quarta geração, nunca na segunda. Por que nunca na segunda? Porque é impossível que eu nasça filho de mim mesmo. Eu só posso nascer meu neto ou meu bisneto e daí para frente. Então ele está nos revelando a lei de causa e efeito e a reencarnação.
misericórdia, ele está dizendo que é a forma dele agir. Ele só age com misericórdia. A sua justiça é sempre acompanhada de amor e de misericórdia. Ai de nós se não fosse assim. O esquecimento do nosso passado é a maior prova da misericórdia de Deus para conosco. E aí, quando ele faz essa colocação e ele fala mil, o mil na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é uma alegoria. É uma forma de expressar algo que é infinito, que não tem medida. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus, infinita. Então, quando o Emmanuel coloca aqui para a gente, cada qual no tempo devido, não é que Deus resolveu nos castigar naquela hora. É que quando Deus percebe, pela ação da sua lei, que nós já compreendemos, que nós já nos fortalecemos, que nós já estamos em condição de compreender o ensino e corrigir o mal que fizemos, nos permite a lição. Compreenderam? Então, Emmanuel vai dizer para a gente, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias. Olha aí. Prova, expiação, sofrimento, só quando é necessário. Nossa, Cristina, eu sofro desde o dia que eu nasci. Né? Então aí nós temos que fazer duas perguntas para nós mesmos. Primeiro, lembrando o ensino do Chico. Quem muito sofre, precisa reconhecer que muito tinha a expiar. E verificar como estamos utilizando a nossa liberdade de escolha na vida atual. Porque, segundo a espiritualidade, 2/3 dos nossos problemas não tem nada a ver com o nosso passado. Tem a ver com o nosso presente. Com as coisas que estamos fazendo agora, na vida de agora. Então, vamos meditar sobre isso. Né? E aí ele vai dizer, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias do nosso espírito nos atos de fé. Olha que lindo, gente. Então, é nesse emaranhado que nós mesmos descemos. É nessa colheita de espinhos que nós mesmos plantamos que somos chamados a entregar todas as energias do nosso espírito nos atos da fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus. Vou repetir. Somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus. É assim que nós fazemos? Ou nós estamos perdendo a noite de sono porque não tem dinheiro para pagar o boleto de amanhã? Porque a conta de luz, de água, a prestação da casa, do carro está atrasada. Porque a lata está vazia. E porque nós não sabemos o que vai dar com aquela doença, com aquele exame, com aquele problema. Não sabemos se vamos conseguir ficar no emprego. Como? Estamos empregando as nossas energias na fé em Jesus? Tem uma série que está passando na TV que chama, eu acho que é The Chosen. Não sei se a pronúncia é essa. É CHOSN. E é linda, apesar de que nós não podemos levá-la ao pé da letra, porque eles falam que eles mesmos fizeram adaptações. Então, lá no meio dos relatos, das cenas, tem coisas que não condizem mesmo com o que aconteceu de verdade no Evangelho. Mas é uma série maravilhosa, todos deveriam assistir. E tem um momento muito lindo que se não me engano, é o Natanael. Não sei se é o Bartolomeu ou Natanael, que agora eu não estou lembrando, que é um dos discípulos de Jesus,
dificuldade para caminhar, era manco, mancava, tinha dores. E Jesus curava todo mundo. E ele andava triste porque Jesus não tinha curado ele. E aí Jesus fala para ele: eu poderia te curar a qualquer momento. Mas, se eu te curasse, como que você ia ajudar aquelas pessoas, aqueles irmãos de caminhada, que vão te encontrar mancos, passando por dores e por sofrimentos? É muito fácil a gente testemunhar a confiança em Deus, o amor a Deus, quando tudo está bem. Mas é nos momentos de provação que somos chamados a testemunhar essa fé. A nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus. E aí o Emmanuel vai prosseguir. Através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância. Gente, olha que a espiritualidade não erra. A gente está achando que a gente é bom demais, que a gente está fazendo coisa demais pelos outros, que os outros não merecem, que estão colocando um pedestal para a gente lá no alto. Mas olha só, o Emmanuel está nos dizendo que são reduzidas as nossas parcelas de bondade e tolerância. A nossa bondade e nossa tolerância ainda é muito pequena. Quando os nossos interesses são atingidos, quando alguém pisa no nosso calcanhar, cadê a bondade, cadê a tolerância? Hein? Vou reler aqui. Através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência. Vamos ver se está todo mundo exercitando isso, principalmente dentro de casa? Vou repetir. Bondade, tolerância, compreensão e paciência. Estamos? Se tiver alguém praticando essas 4 virtudes, levanta a mão e fala. Eu também visto a carapuça, né? Igualzinho vocês. Então vamos lá. Diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam. Então, olha só, o Emmanuel está falando que nós precisamos de reduzir a parcela dessas virtudes: bondade, tolerância, compreensão e paciência. Vamos ver em que situações da vida a referência desprimorosa. Então, algo que alguém falou sobre nós negativamente. Olha aí. O que mais? O olhar de suspeição. Alguém olhou desconfiadamente para nós. Alguém não confiou no que falamos ou no que fizemos. O pedido justo recusado. Então, a gente pediu alguma coisa que era justo. Né? E recusaram. O beliscão da crítica. Então alguém chega e critica as nossas ações. O Emmanuel está chamando isso de beliscão. Vem uma dorzinha que não tem jeito da gente não perceber, não é? A desatenção e o desrespeito. Então é muito importante para nós queremos falar, nós queremos explicar, queremos ser ouvidos, queremos ser entendidos, mas não nos deram essa atenção, não nos respeitaram. O desajuste orgânico. Então, às vezes, estamos doentes, estamos precisando descansar, de repousar, estamos com algum mal, né? O prejuízo inesperado. Puxa vida, eu combinei, eu prometi, era para eu fazer, mas eu tive um problema inesperado que me impediu de cumprir aquilo ali que eu tratei. A transação infeliz. Fiz uma escolha errada. E agora eu estou carregando um peso, estou carregando uma responsabilidade, estou sendo culpado. O desafio da discórdia, gente, esse é
é incrível. Olha como que ele coloca a discórdia. Ele coloca a discórdia como um desafio. Olha isso. Estamos diante de um desafio. Que atitude vamos tomar? Podemos oferecer a outra face. É o que? Ficar parado a pessoa que ela bater em mim de novo? Não. É responder o mal com o bem. É fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. É fazer melhor. Porque nós sabemos a quem seguimos. E estamos dizendo que testemunhamos esse mestre. E que temos o nome dele empenhado em nossos lábios. Não é isso? E o Emmanuel prossegue. Impõe-nos a obrigação de confessarmos seguidores do Cristo. Então nós temos a obrigação de confessar, de testemunhar o Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não vamos prometer o que não vamos cumprir. Como é que foi a virada de anos? Não vamos dizer aquilo que não vimos, que não testemunhamos. Não vamos passar uma história que nos foi contada para frente se a gente não sabe que é verdade. Não vamos espalhar um boato, não vamos ser descaridosos. Mas somos igualmente convidados a fazê-lo, ou seja, testemunhar o Cristo, na superação dos aborrecimentos comuns. O que é aborrecimento comum, hein, gente? Agora vocês vão me ajudar. Eu vou tomar uma água. O que é aborrecimento comum? Trânsito engarrafado. A Clívia me falou do trânsito engarrafado. Quem mais? Ajudei. Não tem aborrecimento comum em casa, não? Sim. Louça para lavar. Como é que é? Louça para lavar. Louça para lavar. A gente deixa a cozinha limpa. Alguém foi lá e sujou. O que mais? A falta de respeito dos filhos com a gente. Falta de respeito dos filhos. Essa dúvida, né? Com certeza. Não é? Nossa, a gente estava falando sobre isso hoje, eu e uns amigos. A gente estava conversando sobre isso. O que mais? Ninguém, mas não tem nada assim de aborrecimento comum dentro de casa, não? A vida de vocês então deve ser um paraíso. Que família, acho que eu vou morar na casa de vocês, vocês me aceitam? Boleto chegando? Toalha molhada em cima da cama? Nossa. Sapato no meio da casa? Vocês já falaram 1000 vezes para guardar? Porta de armário aberto, gaveta aberta. Hein? É verdade? A roupa que passou toda amarrotada de novo? O que mais que nós podemos falar, hein? O tempo excessivo no chuveiro, a luz que não apaga, a torneira que... Tudo isso. Cama sem arrumar. Então, gente, olha para vocês verem o que o Emmanuel está propondo. Ele é demais. Eu falo com vocês que para dar conta do Emmanuel não é fácil não, coitado do Chico. Vou te contar. Ele está dizendo que a gente tem que testemunhar o Cristo nessas horas. E aí eu pergunto para vocês, se ele está nos informando que nós precisamos testemunhar o Cristo nessas coisinhas que a gente acha que são tão bobas, e o resto então? Meu Deus do céu, não é para se pensar, é para virar a noite, o ano, chegar a 2025 a gente ainda está pensando no assunto, não é? Sim. Então olha lá, olha a colocação dele quando conclui o texto aqui para a gente. Porquanto, só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Gente, ele é incrível.
é digno da nossa admiração mesmo. Vamos repetir a conclusão do Emmanuel da nossa meditação? Porque só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Então, é para testemunhar Jesus em tudo isso que nós falamos. Tem um livro do Chico, que o Chico trazia os comentários das reuniões da noite. Ele contava o que aconteceu. Por exemplo, tem uma reunião pública aqui hoje. Mas antes dessa reunião, o Paulo, o senhor Mendes, tiveram aqui conversa com alguém trouxe algum assunto naquela noite. E aí o Chico trazia um ensinamento sobre aquele assunto que estava ali, né? Naquele ambiente, naquela noite. E depois ele mandava para o Herculano Pires fazer os comentários dele, né? Então, olha só, que interessante. O capítulo 17 desse livro, que chama Na Era do Espírito, só para vocês saberem, o Herculano Pires usa o pseudônimo de Irmão Salvo. Só para vocês saberem, quando vocês virem Irmão Salvo, é o Herculano Pires, tá bom? Então, o Chico vai contar o seguinte, olha só. Em nossa reunião pública, no início das tarefas em pauta, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, nos ofereceu a preleção sobre a missão dos espíritas. Vários comentaristas expuseram o assunto com muita elevação, salientando os valores e as facilidades da civilização moderna, que traçam mais amplos caminhos de evolução para a vida planetária em que nos achamos. No término dos estudos, o nosso caro Emmanuel escreveu os apontamentos que passam às suas mãos. Então, esse é o Chico falando para Herculano Pires. E aí ele conclui assim, é uma página que nos leva a refletir profundamente quanto à necessidade das lições de Jesus em nossas experiências. Olha a colocação, a necessidade das lições de Jesus em nossa experiência. Não é tudo isso que a gente estava falando aqui agora? E aí tem a nota do Chico Xavier. Como vemos nessa rápida explicação, o tempo de estudo fornecido pelo Evangelho, sempre aberto ao acaso, não aparece ligado às conversações anteriores como habitualmente temos observado. É possível que muitos problemas que lhe tomam a atenção antes do início dos trabalhos, na verdade, é que o assunto corresponde a uma das necessidades mais prementes do momento espírita que estamos vivendo, numa fase de transição da vida terrena em que as perturbações psíquicas se alastram de maneira alarmante. O que o Chico colocou aqui, gente? Que eles estavam falando sobre a evolução do homem no planeta. E os espíritos trouxeram para o estudo um assunto que não tinha nada a ver com o que eles estavam comentando. Porque é uma necessidade premente. Porque essas pequenas coisas que a gente citou aqui estão construindo perturbações psíquicas. Tem gente caindo em depressão, caindo em insônia, cometendo suicídio e não sabe como que essas coisas começaram, como que essas pequenas sementes germinaram. E aí o Emmanuel vai nos trazer o seguinte ensino. Ele chamou de progresso e vida. Quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 8 lustros, se espantará certamente em verificando o progresso dentro do qual a vida planetária vai marchando
aceleradamente para um futuro melhor. Gente, vamos pensar em 100 anos atrás. Se o meu avô viesse aqui agora, ele ia ficar horrorizado, porque a mudança é grande demais, né? A gente vê uma pessoa hoje do outro lado do mundo na Terra instantaneamente, sem citar tantas e tantas outras coisas que a civilização moderna pode fazer, não é mesmo? E aí ele vai falar: ainda assim reconhecerá que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito no curso do tempo. Então o homem conseguiu esse progresso todo, material, intelectual, mas a necessidade espiritual continua atrasada, continua a mesma. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Então a gente consegue olhar o mundo inteiro na televisão e não conhece a si mesmo. Não consegue olhar para si mesmo. Inventa computadores que auxiliam efetuando prodígios de informação e de cálculo, mas ainda não conhece as engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito que lhe presidem a experiência e o destino. Então, podemos fazer cálculos incríveis, né? Até para julgar em loteria. Mas não conhecemos as leis de Deus que regem a vida e o nosso destino. Utiliza a energia nuclear, todavia ignora ainda toda a extensão dos poderes do Espírito. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica, entretanto é compelido a receber aulas de relacionamento humano, a fim de harmonizar-se com os vizinhos que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer. Nossa, eu acho que é fruto de cada um de nós, não? Precisamos receber constantemente aulas de relacionamento humano. Como nos relacionar com as outras pessoas, principalmente aquelas no teto da nossa casa. Vacina-se contra a poliomielite, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio, do ressentimento, da discórdia e do desespero. Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio nos céus que o rodeiam. No entanto, não sabe manejar, senão muito imperfeitamente, os valores da alma. Não sabemos manejar os valores da alma. E a fé é um deles. E é baseado nesses ensinos do Emmanuel aqui que eu vou trazer a conclusão dele nesse texto e depois nós vamos voltar ao assunto da fé. Compreendemos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física. Mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a irmanarmos e a respeitarmos uns aos outros, sem o que o lazer na terra se-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência, e a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Olha a colocação do Emmanuel. E aí, então, vamos meditar juntos na fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se vê. Quantas coisas Deus fez por nós hoje, que nós nem sabemos. O livro dos Espíritos nos ensina que Deus ajudou o homem de forma tão natural que ele acha que é obra do acaso. Foi por acaso que aquilo aconteceu. E não percebe que é uma ação do amor de Deus na vida dele. E olha, coisas que nós não vemos. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, põe na mão de Deus. Entrega para Ele, pede para Ele a orientação. Aquela oração da serenidade, da sabedoria, é um dos maiores ensinos que nós temos. Que a gente pede discernimento para entender as coisas que nós podemos mudar e a aceitação para aquelas que não podemos. E quando lá, na lei de adoração no livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam, quando Kardec pergunta, olha, a prece pode mudar a natureza das nossas provas? Ou seja, se eu orar, se eu rezar, eu posso ficar livre do problema? E a espiritualidade vai responder que algumas temos que suportar até o fim. Por quê? Deus nos conhece, sabe quem nós somos, a lei dele é perfeita, e sabe quantas vezes nós já erramos, nós já falhamos, e sabe que se for facilitar para a gente, vamos afundar de novo. É isso. Então nós precisamos confiar em Deus nas coisas que nós não vemos, porque Ele pode. Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode abrir uma porta, Ele pode gerar uma ideia para você que vai te levar a sair do problema. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis nessa montanha, transporta-te aqui para lá, e ela será transportada. É a montanha da dificuldade, é a montanha do problema, é a montanha do mal que ainda existe em nós, é a montanha da ignorância, é a montanha da cegueira. Nós podemos mudar qualquer coisa se acreditarmos em Deus, se tivermos fé nele, se pedirmos sabendo que estamos sendo ouvidos. Mateus capítulo 15, versículo 28, para aquela mulher que pediu para Jesus curar a filha dela à distância. Cristina, ora por mim. Por que você está me pedindo para orar por você? Se Deus está em você, se Deus te ouve o tempo todo. Confia nisso, tenha fé, acredita nele. Fala direto com ele, não precisa de intermediário. Ele está em você, você está inserido nele, mergulhado no auto Criador, no fluido do pensamento divino, do amor divino. E aí, Mateus nos relata, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. O que Jesus falou aqui para aquela mulher? Que ela ia alcançar a cura da filha, porque a fé dela era grande. Foi a fé dela que propiciou aquela transformação. Como a nossa fé pode transformar esse ano novo que se inicia, esse ano de 2024, para que tudo no nosso caminho seja melhor. Mateus capítulo 9, versículo 2. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. Então aquele paralítico que Jesus falou para ele, levanta, pega a tua cama e anda, e andou, foi por causa da fé deles, porque eles acreditavam em Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que
que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não é o único que sofre. Você não é o único que tem problema. Você não é o único que luta. A humanidade inteira luta. Então permaneça firme na sua fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apoio da fé é o poder de Deus. Ele pode tudo, tudo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, como nós queríamos poder dizer com Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que no fim da nossa vida, no fim dos nossos dias, quando Deus nos chamar para passar para a verdadeira pátria que é a do Espírito, a gente vai poder dizer a mesma coisa, que combateu o bom combate, que terminou a carreira e que guardou a fé? Então, meus irmãos, olha, eu falo para vocês de coração, Deus pode tudo. Tudo. Eu falo que eu não consigo pensar como que uma pessoa pode viver sem fé, porque eu teria extrema piedade dessa pessoa, porque ela não ia dar conta da vida e nem do mundo. Ai de nós se não for essa fé, se a gente não puder dizer: olha, eu não posso, mas Deus pode. Eu vou segurar na mão de Deus e Ele não vai me faltar, porque Ele não nos falta nunca. Ele não nos abandona. Ele é um Deus de amor. Ele dá pão para quem pede pão, Ele não dá pedra. E sem essa força, que é o acréscimo que nós temos de poder quando confiamos em Deus. Como dar conta da vida, como dar conta do mundo? Então vamos testemunhar o Cristo. Vamos testemunhar a fé e a confiança que temos nele, nos pequenos atos da nossa vida, como conversamos aqui hoje. Diante das grandes aflições, porque o que nós não podemos mudar, Deus pode. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então vamos recordar as palavras de Jesus para encerrar nossa conversa dessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no meio de vocês, que vocês possam, quando retornar ao lar, refletir nesses ensinos de Jesus, e que vocês tenham um ano de 2024 com muita confiança em Deus, com muito amor e com muita paz e alegria. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Meus queridos, excelente mensagem para a gente começar um ano. Estava dormindo os barulhos essa noite? Pois é, guardar, porque isso é importante. São as pérolas que a Bíblia nos oferece como oportunidades perdidas. Aqueles que já tomar um passo no final da reunião, formem uma fila aqui à nossa direita e pedimos a caridade do silêncio. Vamos encerrar nossa reunião da noite agradecendo tanto que nós recebemos aqui hoje, pelas oportunidades benditas, pelo amparo, pela proteção, pelo esclarecimento. O Divino Jesus, Mestre maior,
irmão querido de todas as horas, agradecemos por tanto que recebemos essa noite, Jesus. Não só essa noite, como ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, dos anos, tantas e tantas vezes quando nos for necessária a ajuda, recebemos. Ainda que de maneira desapercebida pelos nossos sentidos ainda tão torpes, mas recebemos, segundo a nossa necessidade e merecimento. Jesus querido, nos ampare, nos guie, nos conduza, mais esse ano que se inicia com muito amor no coração, com muito bom ânimo, com muita sabedoria, diante das oportunidades que a vida há de nos oferecer, como oportunidades de crescer. Jesus, conforta, esclarece aqueles que passam por provas maiores que as nossas. Toca os corações em sofrimento, seja eles em qualquer das situações. Jesus, guia-nos mais uma vez para o objetivo da perfeição relativa junto ao Pai. Jesus, abençoa a nossa semana com muito bom ânimo, com muita inteligência e discernimento, e fica conosco, Mestre maior, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, com Deus, paz para todos.